Sejam todas muito bem-vindas à live. Hoje a gente vai falar, né, o que uma mãe de criança PLV pode comer, tá? Então, uma mãe que está ali em dieta de restrição da proteína do leite de vaca, a criança está fazendo sintomas via leite materno, né? Nessas condições que a mãe precisa fazer a dieta. É importante aqui falar com vocês também, gente, que eu já sei aí de alguns casos de mães fazendo a dieta de restrição sem necessidade, né? É lógico que o nosso maior objetivo é ver os nossos filhos bem, sem os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos. Mas a gente tem que entender que tem diferenças, né? Tem mecanismos imunológicos diferentes e tem a forma de reação diferente de cada criança. Tem criança que vai fazer reação via leite materno. Então, na proteína ali, né, que a mãe come do leite, né, leite de vaca ou derivados, mesmo aquela proteína ali passando pela digestão dela, mastigação, estômago, intestino, sendo digerida, pedacinhos dessa proteína caem na corrente circulatória, passam via leite materno, chegam na criança e, dependendo do grau de sensibilidade da criança, tem que ser uma criança mais sensível, a criança vai fazer reação alérgica, vai fazer sintomas, né, com aqueles pedacinhos de proteína que passam via leite materno. A proteína, gente, do leite materno não faz mal à criança, tá? Eu quero sempre deixar isso aqui muito claro para vocês. Nenhuma criança faz reação alérgica ao leite materno, não faz, tá? As proteínas e todas as substâncias que estão ali são totalmente biocompatíveis, tá? Então a criança ela só pode fazer reação alérgica a um resíduo de proteína que a mãe ingere, não é o que ela produz, mas o que ela ingere. Então, por isso que o tratamento das alergias alimentares vai ser sempre a dieta de restrição. A gente tira aquele alimento que naquele momento, por uma imaturidade do sistema imunológico da criança, né, as células de defesa estão fazendo guerra, estão hiperreagindo, estão reagindo para mais, estão tentando expulsar a entrada de um alimento, que na verdade não faria mal à criança, né, mas por um erro ali, uma imaturidade, ela está fazendo reação alérgica à entrada dessas proteínas. Então, a gente tem que fazer a dieta. Só que tem crianças que não reagem via leite materno. As crianças vão começar a apresentar sintomas na medida que entra uma fórmula à base de leite de vaca, ou a criança maior, quando já está ali em processo de introdução alimentar e a família oferece, né, um derivado do leite, um queijo, um iogurte, alguma coisa com creme de leite, né, ou até o próprio leite de vaca, apesar que o leite de vaca ele só é orientado, né, para introdução alimentar em crianças alérgicas ou não, só depois de 1 aninho de idade, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. A gente não entra com leite de vaca em crianças abaixo de 1 ano, alérgicas ou não. A PLV, então, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda, só pode fazer essa introdução com a orientação do médico, tá? Agora, a fórmula, né, que não é puramente o leite de vaca, tem fórmulas à base da proteína do leite de vaca, mas ela é toda mexida, toda adequada ali, então tem uma redução das proteínas, um aumento dos lipídios e dos carboidratos, adicionam vitaminas e minerais, para que aquilo ali fique o mais próximo possível do leite materno, para que seja adequado para a criança. Então, quando a criança faz reação alérgica somente quando é dado a fórmula a ela e quando estava em aleitamento materno exclusivo não faz qualquer sintoma, muito provavelmente a mãe não vai precisar fazer a dieta de restrição de leite e derivados, tá? Isso é muito importante falar aqui porque tem mamãe aí fazendo dieta sem necessidade. Agora, caso né, eu acompanho pacientes dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, que inicialmente não faziam reação via leite materno, foi dada a fórmula, entrou com fórmula, ativou ali o sistema imunológico da criança, né, ele começou a detectar que a proteína é um agressor e começou a fazer reação, seja de pele, seja reação respiratória, seja reação gastrointestinal, né, de placas vermelhas, dermatite ou inchaço na boquinha, nos olhos.
Então começou a fazer sintoma, né? Seja eles quais forem, que a gente sabe que os sintomas da alergia são diversos. E aí a criança sensibilizou tanto, ficou tão hiperreativa que poucos, mas eu conheço alguns casos que a criança aí sim começou a fazer sintoma via leite materno também. E aí houve a necessidade da mãe fazer a dieta. Mas inicialmente, gente, quando a criança tem só o contato com a fórmula e faz reação com a fórmula e a mãe continua em aleitamento, né? Tem o leite materno e a fórmula como um complemento, inicialmente a mãe não precisa fazer a dieta. Isso é um ponto muito importante. Mas aí a criança realmente está fazendo reação via leite materno. A mãe, então, tem que entrar, né, na dieta de exclusão daqueles alimentos que naquele momento a criança está fazendo reação alérgica. O principal alimento, né, o mais alvo aí de suspeita sempre vai ser o leite de vaca. É o alimento mais alergênico, é o alimento que mais produz reação alérgica alimentar nas crianças no mundo inteiro. É o leite de vaca realmente, tá? E aí, a gente vai primeiro nele, né? Porque uma criança, gente, que é APLV, é alérgica à proteína do leite de vaca, ela pode ser só alérgica à proteína do leite de vaca, mas é uma criança considerada alérgica alimentar. Ela também pode fazer reação alérgica a outros alimentos. E aí você vai me perguntar, mas quais alimentos? Depende da criança. A gente só vai saber, né, na medida que ela for tendo contato ali, for reagindo, for apresentando sintomas. Dependendo do sintoma que a criança apresenta, tem ou não ali alguns exames que podem auxiliar o médico, né? Quando ela faz placa vermelha, quando ela faz inchaço, os outros sintomas não vai ter muito exame para auxiliar. Mas a gente basicamente vai saber na medida que a mãe for comendo os alimentos e a criança for apresentando os sintomas, tá? E aí, inicialmente, é uma dieta de restrição de leite e derivados. Agora, é muito importante aqui, sempre reforço para vocês, que só escutar ali, né, depois do diagnóstico ou da possibilidade diagnóstica, quando ainda está se investigando para ver se aqueles sintomas realmente estão ligados à alergia à proteína do leite de vaca ou não, se a gente só escuta tire leite e derivados da dieta, é uma frase que mais nos dá confusão do que nos ajuda, na verdade, né, porque é muito insuficiente. Então, o que tem leite e derivados, né? Tem que ler rótulo, maravilha, como ler rótulos? Né? Então tem várias anotações ali no rótulo, tem que ler componentes, tem que ver se naqueles componentes ali, né, ao invés de escrever leite, a indústria colocou lá alfa-lactobumina, que é uma proteína do leite, ou caseína, que é uma proteína do leite, né, ou caseinato, que deriva da caseína também. Então tem algumas palavras, né, eu falo que são os nomes disfarçados ali do leite de vaca, que a gente tem que saber. Dentro do meu programa eu tenho uma tabelinha lá para as mamães imprimirem, carregarem dentro da carteira para no momento de fazer compra ter mais segurança, né? Depois da parte dos componentes, gente, que a gente tem que ficar atenta naquelas frases, alérgicos contém e alérgicos pode conter. Ali também, nessas duas frases que vêm a partir de 2016, através da lei da rotulagem dos alimentos alergênicos, nos ajudam muito. Então, sempre leia, componentes alérgicos contém, alérgicos pode conter. Se tem lá, alérgicos contém leite ou alérgicos pode conter leite e derivados, desculpa, naquele momento a mãe não pode consumir, tá? Nem o pode conter, porque o pode conter, gente, é o contato cruzado que pode acontecer lá no processo de fabricação daquele alimento industrializado. Então ele pode ter muita proteína do leite, ele pode ter média, ele pode ter pouca ou ele pode não ter nenhuma. Mas se tem algum risco de ter tido algum contato cruzado, né, com o maquinário que produziu algum outro alimento que tenha leite, ou local de armazenamento também, né, dos insumos ali, dos produtos que foram utilizados para fazer aquele alimento, tem alguma possibilidade de ter tido contato com leite em pó, ou um derivado do leite, né, no ambiente ali onde é feito aquele alimento, tem na esteira do lado, está sendo feito um alimento que tem leite e derivados e tem alguma possibilidade de ter tido contato, a indústria tem que rotular. Então esses alimentos, a mãe que está em dieta PLV também não deve ingerir naquele momento. Tá? Então, alimentos industrializados sempre vão dar mais insegurança, vai ser sempre um risco para a dieta
da mãe APLV. A gente tem que ficar atenta à rotulagem. Se tiver qualquer dúvida, entrar em contato com o SAC, gente, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê furos na dieta, né? Isso acontece, tá? A gente vê um furinho aí na dieta, então fiquem atentas a isso aí também, tá bom? Entre em contato com o SAC por escrito, porque o que é falado no telefone, palavras ao vento, tá? Sempre que é escrito, vocês vão ter uma maior confiabilidade aí nesse retorno do pessoal do SAC para vocês. Nem sempre o rótulo está adequado, né? Essa é a verdade. Vocês me perguntam aqui direto, Juliana, mas eu posso confiar no que está no rótulo? Se não tem lá no rótulo, contém ou pode conter leite, nem no componente, não tem nada de leite e derivados, eu posso confiar? 100%, gente, infelizmente não. Né? A gente sabe que tem erros de rotulagem ainda, até porque, é o que eu sempre falo, produto industrializado, a própria indústria compra alguns insumos para colocar ali dentro de outras fábricas. E às vezes todo esse componente, esse contato cruzado pode não ser passado, tá? Então ela vai comprar conservante de outra fábrica, corante de outra fábrica, né? Isso pode acontecer. Então, às vezes, nem ela sabe propriamente tudo que está ali dentro. Por isso que eu digo, alimento industrializado sempre vai ser um risco. O que é o mais seguro para a dieta da mãe APLV? Sempre descascar mais e desembalar menos. Sempre ir mais à feira, ao sacolão, do que ao supermercado. Vai ser sempre um processo que a gente tem mais controle, porque você está comprando um alimento ali in natura, você sabe que é aquele alimento. E aí você vai preparar em casa, você vai conduzir o modo do preparo, você sabe o que vai ser acrescentado àquela preparação, quais os temperos, se são temperos industrializados, tem risco. É tempero comprado a granel, né, aberto lá naqueles sacos de feiras e mercados aí, geralmente, tem risco. Tá? Isso aí pode ter contato cruzado também, né? O próprio saco ali que foi colocado, será o que tinha ali antes? Aquela pazinha que eles utilizam para colocar no saquinho aquele tempero, aquele pozinho ali, teve contato com o quê? Né? Então sempre a gente tem que ter essa preocupação, a granel é risco, o tempero industrializado é risco, leiam componentes. O tempero mais natural possível sempre vai ser o melhor e o mais seguro, então um alho, um pouquinho de sal, uma cebola, um cheiro verde, sempre são as melhores opções para temperar a comidinha aí da mãe que está em dieta de restrição de leite e derivados. É uma outra dica muito importante. E uma outra dica, gente, muito importante para a dieta é não pule refeições. A mãe que está produzindo leite materno, gente, é a fase da mulher que mais tem demanda de nutrientes e de calorias ali para o corpo da mulher. Para vocês terem uma ideia, vamos dizer que a mulher, né, que não está grávida nem amamentando, ela precisa ali cerca de 1.500 calorias por dia para suprir as suas necessidades energéticas. Estou falando só de caloria para vocês terem uma ideia, tá? Logicamente, a necessidade de todos os nutrientes acaba aumentando junto, tá? Então, 1.500 calorias. Se ela está grávida, a gente vai aumentar na dieta dessa mulher, só por estar grávida, 300 calorias a mais. É o nível energético que ela precisa ter com um consumo maior para conseguir gerar bem ali o seu bebê. Depois que esse bebê nasce e a mãe vai amamentar, a gente aumenta, né, ao invés de 300, 500 calorias a mais do que o normal da mulher não grávida. Então, olha a demanda do corpo da mulher de produção, né, de energia, e aí, como eu falei, dos nutrientes também, então tudo vai aumentar, né, a demanda de vitaminas, minerais, carboidrato, gorduras, proteínas, calorias. Então, se caloria aumenta 500 calorias a mais do que o normal, imagina dos nutrientes. Então, a mãe que está em aleitamento, toda mãe, de alérgico ou não, ela precisa estar muito bem nutrida. E aí vem essa condição de alergia e tem que fazer uma restrição na dieta de leite e derivados. Então, é importante, gente, a gente sempre entender que a gente tem que tirar o que realmente a criança reage. Não é sair retirando aí, gente, 5, 7, 8, 9 alimentos.
Eu acompanho muitas crianças, centenas de crianças. Hoje, dentro do meu programa online de acompanhamento, eu tenho mais de 300 crianças sendo acompanhadas por mim nessa parte da dieta, né? Tanto a dieta da mãe, quando a criança reage via leite materno, tanto a criança que está em uso de fórmula, quanto a criança que já está em processo ali de introdução alimentar. Eu tenho todas as fases. Tenho crianças maiores, de 5, 7, 8, 9, 10 anos dentro do meu programa, né? Que já não estão mais nem em aleitamento, nem em uso de fórmula, come comida. Então eu faço todo esse processo aí de organização da dieta, aconselhamento, né? Eu acompanho. Crianças, gente, que reagem a mais aí, vamos falar de 2, 3 alimentos, é a minoria. É a minoria. A maioria das crianças, a grande maioria, reage a 1, 2, no máximo 3 alimentos, tá? Naquele processo ali, naquele início. Então, se você, que é mãe de criança alérgica e logo de cara já está com uma restrição aí de 5, 6, 7, 8, 10 alimentos, ou se você está fazendo aquela dieta que é a pior que pode ter, comendo tapioca, arroz, frango e batata, gente, está errado. Você está se colocando em risco, você está colocando a sua produção de leite em risco, você está colocando a saúde da sua criança em risco. Não façam isso. Não façam essa dieta sem um acompanhamento de médico especializado, de nutricionista especializado. O que vocês vão conseguir? Ter deficiência nutricional, queda de cabelo, unha quebradiça, dor de cabeça, dor no corpo. Vocês não vão conseguir nem raciocinar, porque só esses alimentos não suprem as necessidades nutricionais do seu momento, né? De produção de leite materno para alimentar a sua criança. O que vai começar a acontecer? Além de você passar mal, poder ter desmaios, né, dores de cabeça, e isso, gente, isso eu tô falando a parte física, que você vai ver, né, que você vai sentir, você vai ver, fora baixa produção de hormônio, né, aumento de hormônio de estresse, isso vai provocando ali no seu corpo, a médio e longo prazo, até repercussões mais graves. Então não façam isso, não façam isso. O corpo humano é tão perfeito, é tão maravilhoso, é tão equilibrado, que ele sempre vai procurar manter a qualidade do seu leite para que a sua criança, né, a sua cria, o seu filhote ali, o seu filhinho, não tenha carências nutricionais. Então, o que o corpo vai começar a fazer? Ele vai começar a tirar dos seus estoques. Então, do estoque de cálcio nos seus ossos, vai começar a tirar cálcio do seu osso, vai começar a tirar proteína dos seus músculos, vai começar a tirar minerais e vitaminas dos seus hormônios, dos seus tecidos, para compor o seu leite materno, né, para chegar no seu bebê. Só que na medida que a dieta está tão insuficiente, a produção, a quantidade de leite que vai sendo produzido, né, porque o corpo vai favorecer ali uma manutenção da qualidade do leite, em termos de nutrientes, a quantidade pode ficar muito afetada. Então você vai ficar desnutrida e pode acontecer também do seu bebê não receber a quantidade de leite suficiente, né? E muitas mães que vêm conversar comigo aqui no direct, né, nas minhas redes sociais, falam: Juliana, eu entrei na dieta, tô com uma restrição gigante, desculpa, algumas vezes por orientação profissional, algumas vezes por desespero ali da mãe, tentando estabilizar a criança, vai tirando, e na grande maioria das vezes, gente, não é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vou explicar aqui o que é. A mãe começa a sentir, assim, às vezes na semana, uma menor produção de leite. Isso pode sim afetar ganho de peso, crescimento, desenvolvimento da criança, neurológico, motor, cognitivo, né? Isso vai acabar afetando as duas pessoas, mãe e criança, que é o que a gente não quer de jeito nenhum, tá? Então a dieta tem que ser muito bem orientada, a gente tem que retirar realmente o que precisa ser retirado e substituir, porque se a gente retira, o que a gente coloca? Né? Isso é importante. Então a gente tem alimentos que, né, por exemplo, leite e derivados são importantes fontes de cálcio. O cálcio ele está presente aí, gente, participa, né, na produção de vários hormônios, na contração muscular e, claro, tem aí a parte, né, do fortalecimento ósseo, que na verdade é o estoque de cálcio no nosso corpo. Então é um mineral muito importante, que está muito presente, ele é muito abundante no leite e nos derivados. Mas a gente tem outros alimentos também, vegetais, que também são ricos em cálcio, então a gente tem que reforçar esses alimentos, tá? Eu vou depois colocar
para quem participa lá do meu grupo do Telegram, uma tabelinha dos alimentos não lácteos que são ricos em cálcio, tá? Então, se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, vem aqui no Insta, lá no link da minha bio, basta clicar no meu nome, tem vários quadradinhos lá. Já aproveita, se inscreve no workshop que eu vou fazer gratuito e online entre os dias 13 e 19 de julho, gente. Eu tô muito animada, tô preparando com muito carinho. Eu vou falar o passo a passo, né? Desde o início dos sintomas, passando pelo processo de diagnóstico, até a chegada da cura das alergias alimentares. O que você, como mãe de criança, como pai de criança PLV, precisa saber entender como é esse processo, como é esse passo a passo. Vou dar dicas de cardápios, vou dar dicas de como estabilizar as reações alérgicas do seu filho. Vai ter um monte de dicas muito importantes para vocês dentro lá do workshop, tá? Então se inscrevam, tem lá um primeiro quadradinho para se inscrever gratuitamente nesse workshop. Quer aprender a estabilizar o seu filho em até 6 semanas com método natural e ainda economizar até 80% no tratamento? Participe do workshop, tá? Realmente é um presente meu para vocês, então se inscrevam lá. Logo abaixo tem lá o botão para entrar no meu canal do Telegram. Então entrem lá que eu vou colocar essa listinha para vocês hoje de presente, tá? Esses alimentos não lácteos ricos em cálcio. Então você tem que acrescentar esses alimentos na sua dieta. Além disso, a gente tem leites vegetais que também são suplementados de cálcio. Basta ler a tabelinha nutricional lá. Então, se tem, né, se tiver em torno de 100 ml daquele extrato vegetal, gente, porque aquele é um caldo de um vegetal, né? Não é um leite propriamente, é um caldo de um vegetal. A gente fala leite vegetal porque é o que seria o que substituiria o leite de vaca, tá? Mas é um caldo, um extrato de um vegetal que pode ser de um cereal, né, do arroz, de um tubérculo, pode ser um leite de inhame, cará, pode ser um leite de aveia, que é um outro cereal. Pode ser um leite de oleaginosas, de amêndoas, amendoim, castanhas. Pode ser um leite de fruta, pode ser um leite de coco, por exemplo. E geralmente esses alimentos não são ricos em cálcio como o leite de vaca é. Então algumas indústrias já suplementam esses leites vegetais com cálcio para ficar próximo ali ao que o leite de vaca oferece. Vai na tabela nutricional, se tiver próximo de 100 ml, 100 mg de cálcio, esse leite vegetal ele foi suplementado e vai te ajudar a atingir o seu aporte de cálcio necessário aí durante o dia, inclusive para você não ter perda óssea e você conseguir produzir um leite materno bastante nutritivo aí para sua criança com qualidade, tá? É uma outra opção também de substituição para ter esse aporte de cálcio. Claro, observem, olhem, porque dependendo do leite vegetal, a criança também pode fazer reação alérgica a esses outros alimentos, tá? Então eu tenho crianças dentro do meu programa que fazem reação a nuts, né? Que são essas oleaginosas, são essas sementinhas ricas em óleo, castanhas, nozes, avelã, né? Então tem criança que reage a isso. O amendoim é uma leguminosa, mas que também é bastante alergênico, tem algumas crianças que reagem. O amendoim, gente, tem um índice maior de reação alérgica mais no hemisfério norte, nos Estados Unidos, principalmente, né? Porque eles têm um hábito de entrar com aquela famosa pasta de amendoim deles, que eles usam como se fosse uma geleia em pães e bolos, de forma muito precoce, muito cedo lá. Eles usam muito mais amendoim do que a gente aqui no Brasil na alimentação. Então lá a gente tem um índice bem maior de alergia ao amendoim, mas aqui também, né, alguns casos pontuais, tem crianças que reagem. Então também a gente tem que ficar atento a isso, porque todos os outros alimentos que têm proteína, a criança pode fazer reação, tá? Então qual que é a dica? Entre com um novo alimento, né, a cada 3 dias para observar como a criança vai reagir àquele alimento. É sempre a dica, é um alimento novo por vez para a gente observar como a criança vai reagir. Se ela vai ter reação alérgica àquele alimento ou não. É uma dica muito importante também. Outra dica que eu dou aqui para alimentação das mamães, né? Não pulem refeições, gente. Não substituam um jantar por um lanchinho. As refeições que a gente tem mais facilidade de consumir fazendo a dieta de restrição é o almoço e o jantar, né? Que a gente vai comer o quê? Comida, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, fruta de sobremesa. Então usem e abusem, coloque um prato bem colorido, bem farto e
Jantem como se fosse um almoço. Você está produzindo leite materno, sua demanda está aumentada, né? Então, não fuja do jantar com comida, não faça lanchinho. Isso é muito importante. E uma outra dúvida que as mães sempre têm também são esses momentos de lanche, né? O que eu como? Tudo que eu lanchava tinha leite e derivados, o que eu posso comer, né? Primeiro, a gente tem uma grande amiga aí que são as frutas, mas nem só de frutas vive uma mãe que amamenta, né? Não dá para comer só uma frutinha em lanche, gente. Para mãe que amamenta é muito pouco. Então, lanches, o que a gente vai pensar em lanches? Então, frutas, excelente opção, mas uma fruta com o quê? Né? Aí a gente pode usar e abusar de receitinhas. É aquilo que eu sempre falo da dieta de restrição de proteína do leite derivado, gente. Tem que ir para a cozinha. A mãe tem que ter ajuda, principalmente se é mãe de bebezinho, né? Tá ali já amamentando, tá ali restrita, né? Bastante tempo restrita em amamentar. Amamentar suga realmente, além de sugar, literalmente suga a mulher, demanda muito tempo. Então a gente precisa ter ajuda. Isso é fundamental. Porque tem que cozinhar, tem que ir para a cozinha. Vai ser sempre o mais seguro, que você compre os insumos e faça as preparações em casa. Né? A gente tem aí já algumas pessoas, principalmente mães de alérgicos, né, que trabalham fazendo produtinhos, pães, bolos, biscoitos, tortas, sem leite, sem derivados, cozinhas inclusivas, né, que a gente chama. Mas eu sei que, dependendo da cidade que vocês moram aí, isso pode não ter. Então tem que ir para a cozinha e tem que ter ajuda, tá? Isso é o básico, é o fundamental para um sucesso de uma dieta de restrição. Então tem várias receitas, gente, de pães, bolos, biscoitos, tortas, né? Que você pode fazer sem leite e derivados para juntar com essa frutinha e fazer um lanche, né? Bastante gostoso, com qualidade, diversificado, que vai suprir os seus nutrientes ali. Outra dica fundamental, se por acaso você não tem ajuda durante a semana, né, ou à noite ou nos fins de semana, se você tiver mais alguém em casa aí que possa ficar com seu bebê, ou que essa outra pessoa vá para a cozinha, já deixe coisas prontas, né, esses lanchinhos mais prontinhos. Então, não tem problema deixar legume descascado picado congelado, não tem problema deixar já a carne congelada, né, às vezes já até cozidinha, gente. Separa em saquinhos novos, higienizados ou em vasilha higienizada, faz as porções, congela. Tortas, dá para congelar também, descongela só o pedaço, já porciona, descongela só aquele pedaço que você vai comer no dia. Até o almoço e o jantar dá para fazer isso também, né? Já porciona e congela. Congelar é bem-vindo, congelar ajuda, congelar não tem problema. Então, por exemplo, se você principalmente faz a técnica do branqueamento, né, que você dá um susto ali numa água fervente, depois joga uma água gelada nos legumes, eles conservam infinitamente ali a propriedade nutritiva, né, de vitaminas e minerais. A gente consegue conservar mais e congelar tranquilamente. Então você já pode deixar vários saquinhos de legumes congelados e fazer, por exemplo, no jantar, na hora de uma correria, uma sopa para você de legumes, né, com uma massa, um macarrãozinho, uma canja, super bem-vindo. Nos lanches, deixe pronto aí, todo fim de semana faça um bolo, um biscoito, um pão, para que você associe as frutas na hora dos lanches. Isso também é muito importante. E tem que ir para a cozinha, não tem jeito. Se você não tem, né, uma loja inclusiva, uma cozinha inclusiva que possa te auxiliar nesse momento, não tem outra forma, tem que ir para a cozinha. Porque se você fica comendo só frutas no lanche, você vai ficar, né, com uma baixa nutrição. Então, isso vai afetar, né, toda a sua parte emocional também, né, a parte aí de bem-estar, de produção de hormônios, de produção de leite, e pode afetar também o ganho de peso, o desenvolvimento da sua criança, tá? Então, fiquem atentas a isso. É para fazer, gente, no mínimo 5 refeições ao dia. É café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, no mínimo. Se deu fome, ainda dá para fazer um lanchinho da noite, dá para fazer, né? Pode fazer, por exemplo, também um mingau de aveia com leite vegetal, é uma outra opção. Para passar no pão, que é sempre uma dúvida, né? O que eu passo no meu pão? Não posso passar manteiga? Algumas opções aqui para vocês.
Pode passar, gente, jogar ali um azeite extra virgem, fica uma delícia. Dá até para colocar aquele pão ali para dar uma torradinha, né? Numa panela bem higienizada. Dá para passar a manteiga ghee vegetal, tem que ser a manteiga ghee vegetal. Só a manteiga ghee, gente, é manteiga clarificada, é como se fosse a nossa manteiga de garrafa, tá? Então é manteiga ghee vegetal, pode passar. Tem geleias, né? A gente pode fazer geleia caseira e tem geleias também, tem algumas marcas que são seguras. Dá para fazer pasta de grão de bico, eu adoro, né? Com aquela pasta de gergelim, fica uma delícia para passar. Dá para fazer, por exemplo, eu adoro fazer isso aqui, eu sempre quando eu faço eu mostro para vocês que eu faço tipo uma caponata, eu pico berinjela com cebola, tomate, pimentão, né? Ou pode ser com abobrinha italiana também. Rego de azeite, levo no forno, deixo dar uma desidratada. Adoro comer aquilo em cima de torradinhas, dá para jogar em cima de salada, né? A berinjela, ela é rica em proteína, então ela dá também uma saciedade interessante, dá para usar. Né? Então, são opções que a gente tem ao invés da manteiga e requeijão, né? E comer um pedacinho de queijo. Tem umas linhas também, gente, muito interessantes de produtos veganos. Tem queijo vegano, tem requeijão vegano, que podem nos ajudar a diversificar. Tá? Tem algumas linhas, algumas marcas aí já veganas. Tem várias receitas na internet de queijos veganos que você faz aí a partir de, por exemplo, de castanhas. Dá para fazer alguns outros aí com aveia, com resíduo de aveia. Então joga lá no Google. O Google é muito amigo da gente nesse momento, né? Mas é receita, tem que ir para a cozinha, tem que ter ajuda, tem que fazer. Tá? Então tem várias e várias opções, mas as dicas básicas são essas. Não troque jantar por lanche. Faça pelo menos café da manhã e mais 2 lanches, almoce bem e jante bem. Muita, muita, muita água. Gente, mãe em aleitamento materno, o ideal é perto de 3 litros de água por dia, né? Claro, vale aí o chá de ervas naturais, vale um suquinho bem geladinho, vale, tá? Mas se for pensar assim de água, só água, tem que deixar uma garrafa o tempo inteiro ali do seu lado e o tempo inteiro, o dia inteiro você tem que beber água. É no mínimo 2 litros, é no mínimo, tá? Para começo de conversa. Porque ficam aí às vezes, né, os antigos, pai, mãe, tia, avó, adora, ai, come isso, come aquilo para aumentar o leite. O que mais aumenta leite, gente? É água e uma boa nutrição, tá? Não tem muito segredo. Ah, um chá de não sei o que, vou tomar um medicamento não sei o que para aumentar leite. Cuidado com isso, tá? Pode ter efeito colateral, pode não ser benéfico para o seu bebê. Então, quanto mais a gente for para o mais natural possível, sempre melhor. Água, água, água e uma boa nutrição. Frutas, legumes, verduras, né? A alimentação sempre colorida, porque a cor está muito associada a nutrientes diferentes. Por isso que a gente pede um prato colorido. Se você fica naquele prato só branco, você vai ter carência de nutrientes, né? O verde é importante, mas também só o verde, gente, tem uma restrição maior de nutrientes ali. Então, vamos colorir esses pratos, tá? Isso é muito importante. E agora eu quero ver as perguntas aqui de vocês. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para eu enxergar. Vamos ver aqui, dúvidas sobre dieta da mãe APLV. A Izzy falando aqui, ó, 10 meses de dieta, sofrimento, perdi 14 quilos, ele reagia a vários alimentos, né? Isso acontece, é como eu falei, não é que não tenha criança com múltiplas alergias, tem. Só que também, gente, é importante o acompanhamento médico aí para te ajudar a identificar o que realmente é alergia alimentar. Nem toda reação adversa a alimento, ou porque naquele dia o bebê chorou mais, reagiu ao alimento que eu comi. Não é isso, né? Procure um médico especialista para te ajudar a identificar realmente o que a criança é alérgica, porque nem toda reação adversa a alimento é alergia. Às vezes, naquele dia, a criança estava num pico de crescimento, às vezes tinha um dente, às vezes foi um mau dia, às vezes foi só uma má digestão. Né? Às vezes, por exemplo, a criança tem refluxo, a mãe comeu um alimento muito gorduroso ou mais ácido,
influenciou um pouquinho ali no refluxo, mas não quer dizer que a criança seja alérgica a todos esses alimentos, então cuidado com isso, tá? Mas existe crianças que são múltiplas alérgicas? Existe, mas é a minoria, Se a criança, a PLV, sente dor de cabeça, Renata, pode sentir, né? Quando a gente está com mal-estar, quando a gente está com um desconforto, sintomas gastrointestinais podem levar a dor de cabeça. Podem levar a dor de cabeça sim, né? Se a criança está com diarreia, por exemplo, perde muita água, pode levar uma dor de cabeça, que é um sinal de desidratação, inclusive ali da parte neuronal, né? O cérebro sofre muito com perda de água. Então, pode levar uma dor de cabeça sim. A Carla perguntando, bom dia, Ju, bom dia. Tirei o arroz e ela está há 3 dias sem sangue nas fezes. Seria coincidência ou alergia ao arroz? Estava usando o indicado. Carla, pode ser, né? Tem criança que reage ao arroz, gente? Tem. O que a gente deve fazer nesse momento? Então, retira, espera a criança melhorar, fica ali umas 2, 3 semanas estabilizada, depois volta comendo um pouquinho de arroz, né? É sempre essa questão, principalmente nesses sintomas que não vão trazer risco de vida, né? Porque quando o sintoma é inchaço, né, placa vermelha ou aqueles vômitos a jato, a gente não vai fazer essa reintrodução em casa, gente, para ter certeza. Tem que ser com acompanhamento médico, porque tem risco de vida para a criança, tá? Agora, tá ali na dieta materna, tirou um alimento, observou que teve uma melhora. É um sintoma gastrointestinal ou respiratório que não vai trazer um risco de vida para a criança. Mas não teve ainda certeza, será que foi coincidência, será que não foi? É na dieta materna. Retira, observou melhora, espera um pouco, espera a criança estabilizar, desinflamar, fechar esse intestino, depois volta devagarinho esse alimento na dieta para confirmar. É sempre assim que a gente faz. Porque pode ter sido coincidência, pode ter sido exatamente naquele período que o intestino cicatrizou porque tirou leite de vaca antes ou outro alimento, tá? Pode ter sido coincidência, a gente só vai ter certeza tirando e voltando o alimento. A Izzy falando aqui, eu amamento até hoje, meu bebê vai fazer 2 anos, mês que vem. Tenho muito medo do meu leite secar, ele não come quase nada. Gente, é um mito achar que criança não come por conta de leite materno, tá? Aleitamento materno não atrapalha a introdução alimentar. O leite materno em livre demanda, ele pode ser dado sem problema nenhum. Não é isso. O que a gente tem que fazer é oferecer, oferecer, oferecer o tempo inteiro, comer junto, dar o exemplo. Se a criança às vezes não está aceitando que você dê o alimento, deixe ela pegar o alimento e levar até a boquinha. Tem criança que aceita muito melhor o método BLW, né, que é do inglês Baby Led Weaning, que é, a tradução eu não gosto, que é desmame guiado pelo bebê. Introdução alimentar não quer dizer desmame, de forma alguma, né? O alimento, gente, é um processo de introdução alimentar, inicia aos 6 meses, pode ir até 2 anos de vida da criança, e é um processo ali que a criança está aprendendo, conhecendo que aquilo ali também é comida, ela nem sabe. Então, é um processo de introdução. Tá? Até 1 ano de idade, o que supre as necessidades nutricionais da criança é leite materno e, na falta do leite materno, a fórmula infantil. Até 2 anos, os dois vão andar juntos, leite materno e comidinha. Só depois de 2 anos que pode ser que a criança coma mais do que mame, né? Aí inverte um pouquinho. A criança tende a comer mais alimentos do que mamar, mas até 2 anos anda junto. Qual que é a diretriz da Organização Mundial de Saúde? É aleitamento materno até no mínimo 2 anos. Tem condição de continuar? Quer continuar? Você quer continuar a amamentar? O seu filho quer continuar? E ele sempre vai querer? Continue. Leite materno não atrapalha, não vira água, não é fraco, só ajuda, tá? Só ajuda. Agora, o processo de introdução alimentar, ele tem que acontecer, tem que oferecer, variar a apresentação dos alimentos, né? Criar um momento agradável, comer junto com a criança, estimular, estimular, estimular o tempo inteiro, que não é forçar, é estimular, não é forçar. Que se você força,
você pode criar um processo de recusa de alimentos, né? Um processo até de seletividade alimentar que pode acontecer na criança. Então, estimule, coma junto, fale que está gostoso, crie um ambiente interessante. Se ele não está aceitando, dar a comidinha, né? Porque com 2 anos já não é papinha, né, gente? Já é o alimento ali como a família come só picado. Se ele não está aceitando que você dê, estimule ele a pegar e comer, seja com a colher, seja com a mãozinha, tá tudo bem, tá? Então, tente abordagens diferentes. As crianças são diferentes. Tem criança que gosta que dê comida, né, bebezinho que dê a comida, a papinha na boca. Tem criança que desde o início já não aceita dessa forma, que prefere ela mesma pegar. Então, tente abordagens diferentes. Pode funcionar. A G perguntando aqui, como saber quais alimentos a criança reage? Minha bebê tem 2 meses, eu estou assim, tapioca, arroz, batata, cuscuz, sem óleo, sem nada. A pediatra ainda está na suspeita. Gente, mas não é isso que se faz. A gente não vai suspeitar. Você está comendo, sei lá, a gente tem nem sei quantos alimentos aí disponíveis no mundo. Mas vamos dizer que mais de 300 alimentos, a criança não é alérgica a essa quantidade de alimentos, gente. Para você comer 3, 4 alimentos só, isso não existe, pelo amor de Deus. Isso aqui é pedir para desmamar. Essas dietas muito restritas, o que vai acontecer é exatamente isso. Né? Vai pedir para a mãe não dar conta, para a mãe começar a passar mal, a dieta vai ficar dificílima, impossível, e vai desmamar, que é o que a gente não quer. A gente quer ao máximo preservar o aleitamento materno. Né? Na medida que não tem a possibilidade, claro, temos as fórmulas aí hipoalergênicas para nos auxiliar. E vou falar, inclusive, gente, vai ter live falando sobre fórmula, tá? Vou fazer aqui para vocês nessa maratona de 20 lives aqui. Mas o que a gente tenta ao máximo é preservar o aleitamento materno, mas com essa dieta aí, você não vai conseguir. Né? Isso aqui realmente é pedir para a pessoa começar a passar mal e não dar conta. Tá errado, você precisa de aconselhamento, tá, Izzy? Não é assim que se faz. Não tem menor condição. Gente, principalmente se a criança tem sintoma tardio, sintoma gastrointestinal, respiratório, na medida que você tira de forma correta leite e derivados, porque às vezes não é só a dieta que tem leite e derivados, né? Dentro do meu programa tem o passo a passo do processo de estabilização e são 5 passos antes da gente começar a pensar em tirar outro alimento. Na grande maioria das vezes, o que acontece? A família vai de cara lá no último passo, que é pensar em outro alimento. Vai tirando, mas os 5 passos anteriores, que são os 5 passos, né, que a gente tem que passar o pente fino para ver se a criança está tendo contato com a proteína do leite de vaca, não faz. Então a criança continua em reação porque está em contato ali com a proteína do leite de vaca, e a família vai tirando alimentos. Não tem nada a ver com aqueles outros alimentos. É porque a criança ainda está em contato com a proteína do leite de vaca. Então, muito cuidado com isso. Né? Peça um aconselhamento de profissional que realmente vai te orientar, vai te acompanhar, vai te explicar o processo de estabilização. O processo de estabilização não é, na grande maioria das vezes, tirar um monte de alimentos. Não é, tem que passar o pente fino, tem o passo a passo, tem um processo a ser feito. Tem um passo a passo de tudo que a gente tem que entender, fazer e utilizar, identificar para ver da onde está vindo esse contato com a proteína do leite de vaca. Ela é a principal causadora de alergia. E na grande maioria das crianças, como eu falei, tirando 1, no máximo 2 alimentos, a grande maioria das crianças estabiliza. Tem o tempo, né? Criança já é mediada, que faz placa vermelha e inchaço, tanto a reação é mais rápida, quanto quando a gente tira o leite de vaca, ela estabiliza mais rápido. Mas a criança que faz sintoma tardio, gente, pode demorar até 30, 40 dias a estabilizar. O intestino demora a cicatrizar, a parte respiratória demora a limpar. Então, aí no desespero, lógico, a gente desespera em ver o nosso filho bem, a gente começa a tirar um monte de alimento que não precisa, não tem nada a ver. É o tempo para a criança desinflamar, para aquela célula de defesa sair do local e parar de fazer inflamação. Só que quando a gente não recebe esse tipo de informação e não tem essa segurança passada pelo profissional que nos acompanha, a gente desespera, a gente quer ver o nosso filho bem e a gente vai disparar a tirar alimento. E não é isso. Você vai piorar o caso. Né? Se você come poucos alimentos, o que isso vai acontecer, gente? Você vai propiciar, inclusive, um desequilíbrio na sua flora intestinal, na flora intestinal do bebê. Vai dar desbiose. O bebê, nem você nem o bebê vão começar a conseguir digerir bem os alimentos.
Então você tenta melhorar e você vai piorar o quadro. Aí a criança vai começar a fazer mais sintoma gastrointestinal. Às vezes a mãe começa a fazer sintoma gastrointestinal porque está tão restrita, comendo sempre os mesmos alimentos, aquilo ali vai acabar com a sua flora intestinal. Flora intestinal está intimamente ligado na regulação do sistema imunológico. Se a flora não está boa, está desequilibrada, o seu sistema imunológico vai desequilibrar. E isso para uma criança que já é hiperreativa vai piorar o quadro de alergia. Então é isso que piora tudo, né? Vira um ciclo de piora. Você tenta melhorar, tira alimento e vai só piorando o estado nutricional da mãe e do bebê e da flora intestinal, o que desregula ainda mais o sistema imunológico. Então não façam isso. Não façam, tem que ter acompanhamento. Não faz, gente. Não é assim. Né? E tem que ter essa segurança e esse acompanhamento para entender que precisa de um tempo para desinflamar. Passou aquele tempo, realmente a criança não teve a melhora, aí a gente vai fazer um processo de investigação para ver qual alimento pode estar, né? Se tem algum outro alimento que pode estar envolvido em processo alérgico. Também não é sair retirando todos, vamos tirar os mais potencialmente alergênicos. Aí corta ovo, corta trigo, corta soja, corta peixe, corta crustáceos, corta banana, corta abacate, corta isso, corta aquilo, corta os pulsos, né? Não é assim. Não é assim. O Rômulo perguntando aqui, bom dia, se o bebê não reagiu depois de estabilizado ao uso, né, de panela e tal, com leite derivados, não está reagindo a traços? Sim, não está, perfeito. Ou já, né, passou um tempo estabilizado, o que acontece? Desinflamou, o intestino fechou a porta, não passa traço. Então pode ter sido isso também, tá? Mas se voltou traço e não está reagindo, possivelmente já não reage a traços domésticos. Quando a criança tem muitos gases, posso mesmo assim comer feijão? Há meses não como porque a barriguinha está distendida. A Aline tem uma dica, né, para as leguminosas, que é aquela família ali do feijão. Então, leguminosas, soja, lentilha, ervilha, grão de bico. São alimentos que têm muitos fitatos e tem substâncias ali que produzem mesmo uma maior fermentação das bactérias no intestino. Tem muito carboidrato, né, não digerível por nós, mas é bem digerido pela bactéria. Então, o que a gente pode fazer para reduzir um pouco essa fermentação? A gente deixa esses grãos de molho em água e troca essa água pelo menos 2 vezes em um período ali de 8 horas. Diminui bastante. Se a criança ainda está muito sensível, você ainda pode colocar aquele grão ali, dar uma fervida, joga aquela primeira água de fervura fora, depois coloca uma outra água e faz a fervura dos grãos, tá? Para dar conta de comer o feijão. Tem criança que está muito sensível que tem que fazer essa fervura, além do remolho, né? Faz a fervura, joga a água fora, troca. As crianças tendem a tolerar muito bem, tá? A Cassi tá aqui. A Cassi é minha aluna, ó. O que seria de nós sem você? Estaríamos todos desnutridos, desesperados, sem a sua orientação e carinho, Cassi. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. A Betânia perguntando, minha dieta está restrita a leite e soja, o que posso tomar para substituir? Então, dei dicas aqui no início, Betânia, tá? Vão ser os outros alimentos ricos em cálcio, que eu vou colocar lá no grupo do Telegram para vocês, vou colocar a tabelinha lá dos alimentos não lácteos ricos em cálcio, tá? Então, quem não faz parte do meu grupo do Telegram, link da bio, entra lá que eu vou colocar essa dica lá para vocês. E os leites vegetais que são adicionados em cálcio também são uma boa opção pela questão do cálcio, tá? Leites vegetais. Ensinei aqui no início da live também como olha se esse extrato, né, esse caldo do vegetal teve ali a suplementação da indústria de cálcio. E também, gente, dependendo da dieta, quando a necessidade de cálcio não fecha com alimentos, a gente tem a possibilidade de suplementação, tá? Tem aí médico e nutricionista podem suplementar. Não vai sair comprando qualquer suplemento na farmácia, porque até suplementos podem ter proteína do leite. Cuidado. Vamos lá. A Silju, depois de quanto tempo de estabilização posso voltar os traços domésticos? Em torno, eu gosto, tá? É uma conduta minha. Eu gosto de esperar aí pelo menos umas 3... Né? O ideal
1 mês, 2 meses, a grande maioria já vai tolerar traços, quando estava, né, realmente fazendo reação alérgica. 2 meses de estabilização, a grande maioria já tolera traços. A maioria, não são todos, tem que fazer teste. 2 meses de estabilização já é bem tranquilo. Ju, meu bebê tem intolerância a carboidratos. Quais frutas pode comer? Ediânia, tem que ser tende a ser, né? Fruta que vai ter um pouco menos de carboidrato. As frutas não tão maduras, elas vão ter menos carboidratos. As frutas mais ácidas vão ter menos carboidrato, tá? Sempre que a fruta é realmente, gente, mais adocicada, ela vai ter mais carboidrato. Então, tem frutas também de menor potencial, né, menor índice glicêmico. Então, vão ser sempre essas, ou mais verdinhas, não tão maduras, ou mais ácidas, elas tendem a ter uma menor quantidade de carboidratos. Deixa eu ver se tem outras perguntinhas por aqui. Vou pegar umas perguntinhas aqui do Insta, meninas. Vamos lá. A Michele perguntando aqui, meu filho tem muita cólica ou dor, não sei, de uns dias para cá ele chora muito e a pediatra pediu para tirar os medicamentos, quando ele faz cocô com sangue. O que tem que fazer, gente, é olhar a bula, tá? Mesma coisa que a gente lê rótulo de alimento, a gente tem que ler bula de medicamento, pode ter proteína do leite de vaca ali também. Então tem que ler bula de medicamento. Sempre, o médico prescreveu o medicamento para alguma outra questão, antes de comprar o medicamento, entra lá no Google, joga lá, bula do medicamento X. Entra lá, dá uma olhada na bula, veja se é seguro, se não é, se tem alguma substância ali que o seu filho reage, já peça ao médico uma outra opção na hora, tá? Não vai deixar para fazer isso em casa, quando você já não está no consultório médico, ou comprar o medicamento para pegar a bula lá de dentro, para depois descobrir que tem lá resíduo da proteína do leite de vaca, ou tem soja, ou tem milho ou trigo que o seu filho não pode, tá? Joga no Google, gente, joga no Google, o Google é amigo nessas horas. Ju, estou há dias consumindo pães de padaria, margarina, embutidos e minha bebê está com 8 meses e não reagiu. Agora estou em dúvida porque a minha filha tinha muitos sintomas. Ana, pode ser que ela já esteja tolerante via leite materno, né? Peça aí a ajuda ao médico que está fazendo o acompanhamento aí de vocês para terminar esse TPO via leite materno, porque pode ser que ela já não reaja mais via leite materno, né? Geralmente, a primeira fase da tolerância mesmo. Sim, os remédios podem interferir, podem ter proteína do leite de vaca. Pão de padaria pode ter traços de leite. Se a criança come e não reage, né? É porque ela tolera traços, muito possivelmente. A Valentina falando aqui, estou nessa, comendo quase nada. Minha filha tem 1 ano e 4 meses e ela ainda mama, só que eu estou numa dieta bem restrita. Valentina, tem que ver se essa dieta ela está bem adequada, se ela realmente está restrita nessa quantidade porque tem necessidade ou não. Gente, sempre que a gente restringe, a criança no tratamento ela vai adquirindo tolerâncias. Né? Então, às vezes, no começo eu estava muito sensível, muito inflamada, as células muito hiperreativas, e naquele momento ela reagia a mais alimentos. Mas à medida que a gente vai estabilizando a criança, ela vai desinflamando, ela vai melhorando, ela vai adquirindo tolerâncias. Então, tem que fazer a reintrodução de alguns alimentos com orientação de profissional, mas tem que fazer a reintrodução, tá? Na dieta, não vai ficar para sempre, a criança vai ficar alérgica a todos aqueles alimentos, não, tá? Pode fazer a reintrodução aí, orientada com o profissional, tá? Com segurança. Bom dia, Ju. Até que idade a mãe pode desmamar o filho alérgico? Amanda, não sei se eu entendi. Até que idade a mãe pode desmamar? Não, o ideal é que não desmame, né? O ideal é que não desmame, você vai manter o aleitamento materno até o momento que você, né, estiver confortável, tiver possibilidades para isso, porque a criança, gente, sempre vai querer, né? Essa questão assim, antes de 2 anos a criança desmama sozinha, não desmama sozinha. Não desmama sozinha, tá? Ou é porque entrou uma mamadeira, ou porque, né, por uma necessidade do dia a dia e a mãe foi fazendo o desmame.
É raríssimo a criança, raríssimo, a não ser que tenha outras questões associadas, enfim, mas uma criança desmamar antes de 2 anos, não desmama. Alguma coisa interferiu, tá? Agora, não tem isso, tá, Amanda? Assim, até que idade posso desmamar? Não sei se a sua pergunta foi no sentido assim, porque como a gente sabe que o leite materno tem substâncias que aceleram o processo de cura, né? Até quantos meses ou até quantos anos eu deveria amamentar para que o meu filho curasse mais rápido? Não tem esses estudos nesse sentido, tá, gente? O estudo que a gente tem, os estudos, são vários, que mostram que leite materno acelera o processo até a tolerância. Fórmula não atrasa, tá? Mas não acelera. O que acelera é o leite materno. Não é que a fórmula vai atrapalhar, já me fizeram muito essa pergunta. Fórmula não atrapalha, fórmula vai nutrir a criança. Quando não tem leite materno, a fórmula vem para nutrir a criança. Mas é porque o leite materno não é só nutrição. Leite materno é remédio, leite materno é antibiótico, é analgésico, passam substâncias vivas, passam células de defesa maduras da mãe para a criança, passam bactérias ali da flora intestinal da mãe que vão ajudar a colonizar aquela flora escassa, né? Que a criança nasce com poucas bactérias no intestino, como nasce com poucas células de defesa. Então, tudo isso passa da mãe para a criança. O leite materno, então, por isso, ele acelera o processo de cura. Não é, gente, que criança que nunca foi amamentada ao seio não vai se curar. Não é isso. Ela vai se curar no tempo dela. Mas se ela tivesse tido contato, né? E quanto mais tiver contato com o leite materno, mas a gente vai acelerar esse processo dentro do tempo da criança, dentro do tempo que é dela, tá? Cada uma a seu tempo. Mas que o leite materno acelera, acelera. Carne de porco e banha de porco podem ter caseína por usarem substâncias na ração dos porcos? Não. Caseína do leite, né? A caseína do leite não é isso. É o que eu sei de crianças como meu filho. Meu filho reagiu à carne de porco, tá? Não tenho esse conhecimento, nunca vi estudos nesse sentido, se, né, por ter caseína na ração do porco, se isso passaria para a carne do porco, se a criança poderia fazer reação à carne do porco, mas não à proteína do porco, e sim a caseína por conta da ração. Nunca vi estudos nesse sentido. Gente, então assim, o recadinho que eu quero dar aqui para vocês, dieta da mãe APLV, não façam restrição desnecessária, vocês podem prejudicar vocês e a criança, não pulem refeições, almocem e jantem comida, preparem os lanches com antecedência, nem só de fruta vive uma mãe APLV, cuidado com isso, e se você está comendo 3, 4, 5 alimentos apenas, está errado. Você está numa dieta de restrição desnecessária. Eu posso afirmar, nenhuma criança é tão alérgica a todos esses alimentos. Procurem acompanhamento profissional especializado. Isso faz toda a diferença para a sua saúde, para que você consiga se nutrir bem, para que você consiga continuar amamentando o seu filho, como eu sei que a maioria, né, das mamães aí querem, e para que o seu filho também tenha uma boa nutrição e estabilize. É totalmente possível, com acompanhamento, a criança parar de ter sintomas e ter uma boa nutrição e que ela se desenvolva bem, com qualidade de vida, com saúde e que você e ela tenham esses momentos de prazer aí entre mãe e filho, né? Com a criança sem sintomas da alergia. Contem comigo, eu estou sempre vindo aqui para ajudar vocês. No grupo do Telegram eu vou colocar a dica dos alimentos ricos em cálcio, que não são, né, do grupo de leite e derivados.